Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, em podcast e também em YouTube. Se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue também nas redes sociais no @Pulso Empreendedor. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. A gente vem aí mais uma semana aí de muito conteúdo com um pulso especial, sempre com convidados aí de alto nível, de alto padrão. A gente traz também os nossos destaques, aonde os brasileiros estão se importando mais com o trabalho, e um outro destaque, aonde diz que nunca houveram tantos brasileiros super endividados, né? Não é nem endividados, é super endividados. Super endividados. Então a coisa tá feia aí, Malek. É verdade. E aí é nosso bate-papo, claro, as dicas também dos parceiros aí, os nossos patrocinadores e o bate-papo com o nosso convidado. Falando sobre endividamento, né, inclusive, Mário? Na verdade o destaque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? O brasileiro endividado, e a gente tem um momento econômico, e não é só uma questão nacional, né? A gente vive no mundo um cenário econômico que exige, né, equilíbrio, cautela, né? Exige uma inteligência, né, nos negócios também, aonde a gente precisa olhar para a produtividade, mas ter um olhar mais atento também para resultados verdadeiros, né, para a gente olhar a realidade dos negócios e lembrar daquelas máximas, né? Faturar mais não significa ganhar mais. Então, no programa de hoje, a gente recebe o Guilhermo Gomes. Ele é diretor-geral da Flash Expense, unidade de negócio da WorkTech Flash, para falar sobre esse assunto importante aí. Bem-vindo, Guilhermo, tudo bem? Oi, tudo bem? Muito obrigado aqui pelo convite. Será um prazer compartilhar aqui as minhas impressões e bater um papo acerca aí de gestão de despesas e como ajudar aí a melhorar a vida aí das pequenas empresas e medianas empresas no quesito das despesas corporativas, né? Perfeito, Guilhermo. E aí o Guilhermo também é o nosso primeiro entrevistado estrangeiro, né, cara? Que legal aí. A gente tá... Que legal. Muito, muito bom ter você conosco. Guilhermo, conta um pouquinho pra gente sobre a Flash Expenses, o que vocês fazem, até pra quem ainda não conhece a empresa de vocês, acho que é legal falar um pouquinho sobre o negócio de vocês que a gente viu e é bem inovador, inclusive, né? Muito bom, vou ser aqui bem rápido. A Flash Expense é a nova empreitada aí da Flash Benefícios, que foi a pioneira no Brasil em fazer benefícios flexíveis para empresas. A gente resolveu aí, depois de várias rodadas aí de sucesso com fundos de investimento estrangeiros, ampliar as nossas linhas de negócio e lançamos Flash Expense 6 meses atrás. É uma plataforma de gestão de despesas corporativas, integrar um ecossistema onde temos cartão corporativo, todo um software de inteligência aí para monitorar em tempo real o que acontece com as despesas, capturar as despesas corporativas, pagar os fornecedores, etc. E também uma plataforma de gestão de viagens corporativo. E tudo isso integrado aí com os RPs contábeis, etc., para dar aí um controle absoluto em tempo real para o financeiro. Quando você fala de controle, né, a gente já começa a entrar no nosso bate-papo aqui, porque as empresas, elas têm uma preocupação de faturar mais, né, elas estão preocupadas muitas vezes com as receitas, mas eu acho que é muito inteligente quando você oferece e traz uma solução para que as pessoas possam olhar de fato os custos, a despesa. E aí a pergunta é, né, por onde que o dinheiro sai? Aonde que as empresas estão perdendo muito dinheiro, Guilherme? Uma boa pergunta. Efetivamente, as empresas acabam dando muito mais foco à gestão da receita, né? E a despesa acaba sendo o grande sumido da empresa. Então, acaba sendo, como vocês falavam aí no início do programa, que não gerar mais receita pode implicar um maior faturamento, uma maior rentabilidade, uma maior geração de caixa, né? Então, o que acontece normalmente é que as empresas não têm um bom planejamento de gestão de despesas. Tem coisas, por exemplo, que não acostumam a ter uma despesa recorrente e não revisitam essa despesa, não cotam diversos fornecedores, não revisam se é necessário ter essa despesa ou não se questionam aí ano a ano o que acontece, assumem que essa despesa já era, aplicam o fator de correção de inflação e aí dão continuidade com a ocorrência dessa despesa, né? Então, acaba acontecendo que acaba tendo uma gestão muito mais fraca quando comparado com a receita, que tem múltiplos indicadores, olho por canal, por fornecedor, por cliente, por linha de produto, por geografia, por cidade. Despesa não. Então, para mim, existe um grande buraco na gestão das despesas nesse sentido.
E também que as empresas não adicionam tecnologia para a gestão da despesa. O que é importante, existe uma barreira psicológica aí no financeiro, no gestor da empresa, pensando que a tecnologia é coisa mais para predecir aí receita ou para ter outro tipo de gestão diferente que a despesa. E hoje existe tecnologia muito acessível, né, para cada bolso, cada necessidade, que ajuda a ter aí uma visibilidade em tempo real super exaustiva. Então, essa ausência de tecnologia junto com essa ausência de planejamento acaba fazendo que exista aí um buraco na gestão das despesas nas empresas. Perfeito. Quando você fala que existe de alguma forma uma questão cultural, talvez, né, uma resistência das pessoas em uso de tecnologia, existe também, às vezes, por parte da equipe, né? Às vezes o empreendedor até quer, mas daí a equipe também, né, às vezes está acostumada a fazer de outra forma. Até porque tem também uma questão de preferência de perfis de pessoas, né? Algumas pessoas preferem a tecnologia em sistemas, outros gostam, né? Não abrem mão das planilhas de Excel e ferramentas de planilha ali. E até aquela galera que prefere anotar na caneta também, né, Mark? Tem também, né? Mas eu acho que tem também, né, Guilherme, uma questão cultural que às vezes, né, me corrija se eu estiver errado, não sei qual é a tua opinião sobre o assunto, mas as pessoas às vezes não querem olhar com realidade para a despesa, né? Porque a receita é legal, né? Ah, entrou, né? A pessoa fica empolgada ali, mas quando você vai falar de custo, de despesa, às vezes a pessoa negligencia um pouco porque talvez também exista uma dificuldade em enxergar a realidade, né? Se a empresa dela é de fato produtiva ou não, está trazendo resultado ou não. Então eu não sei se você também percebe alguma questão cultural nesse sentido. Existe sem dúvida, no final das contas, afetar na despesa tem umas implicâncias culturais e psicológicas na empresa. Eu vou desligar pessoas, obviamente tem uma conotação negativa. Eu vou ter que cortar um fornecedor. Ah, não, aí vai ficar impossível, não vou conseguir aí gerar essa receita. Vou eliminar despesas de marketing. Ah, então a minha empresa não vai ter esse impacto aí e vou conseguir comunicar nas mídias e portanto, não vou conseguir gerar mais receita. Então, acaba tendo uma conotação aí negativa qualquer coisa que afeta a cortar aí despesas, né? E também existe um tema cultural nesse sentido, que quando eu revisito despesas, implica que a empresa va mal. E não necessariamente a empresa va mal, obviamente existem cases de sucesso aí na indústria, o caso de Ambev, todo mundo conhece, né? Que olhavam até a vírgula as despesas e continua gerando receita, né? Porque tem uma política comercial bem agressiva, geram e cresceram muito em receita, olhando até a vírgula as despesas. Então, não necessariamente olhar despesas deve ser enxergado como algo negativo, uma conotação negativa, sino tem que quebrar essa barreira novamente psicológica que falamos com a tecnologia, também aí com as despesas. O que eu percebo, assim, Guilherme, é que as pessoas, né, as empresas, enfim, param para analisar suas despesas naquele momento em que a situação começa a ficar meio complicada, o dinheiro começa a não sobrar mais no caixa, enquanto as coisas estão bem, quando o ciclo é das vacas gordas, como a gente gosta de dizer, né, o pessoal acaba não olhando muito para as despesas. Qual que é a tua recomendação, ou enfim, né, o que você acha que é interessante de ciclo de análise de despesas, né, o que eu preciso cortar, o que eu tenho que deixar, o que você recomenda aí para os empresários? Porque para mim, obviamente, primeiro fazer um bom plano, desde a coisa mais higiênica e básica que fazer um bom planejamento é redundante, parece óbvio falar isso, mas não acontece. Parar a bola a cada 2-3 meses e olhar realmente o que acontece com as despesas, entender muito bem qual é a natureza das minhas despesas, que despesa é fixa, que despesa é variável, que despesa pode ser terceirizada, que implicâncias poderia ter isso. E depois existe um ponto muito importante, que a receita não está concentrada normalmente em uma pessoa, está em um time de vendas, ou em diversos times de vendas, etc. A despesa acontece que está concentrada em um financeiro, né, em uma pessoa. Então é muito importante acabar delegando a gestão da despesa também nos times, porque quem realmente tem gestão na despesa é essa pessoa que faz acontecer a despesa, é o time de marketing, é o time de tecnologia aí, quando coto Amazon Web Service para serviços de cloud e por aí vai, né? Então, eu preciso delegar esse financeiro na gestão dos times a despesa, porque eles que vão ter, obviamente, aí o controle de que pode ser reduzido, não pode ser reduzido, se conseguem cotar outro fornecedor, quem deveria ser, e por aí vai. Então, eu devo dar um mandamento aí top-down como financeiro, mas a gestão também tem que ser aí delegada nos times, como acontece com a receita.
E uma figura que sofre bastante com isso, Guilherme, pelo menos não sei se você concorda, mas é a figura do diretor ou da liderança financeira, né, que sempre vem com aquela bandeira de, pô, precisamos cortar gastos, é essa pessoa, né, esse time que traz os números ali e coloca na mesa, e isso tende a gerar até algum conflito com áreas de marketing, áreas de vendas, área de compras também, que é a área onde está ali toda hora conversando com os fornecedores e tal. Como criar essas alçadas, né, ou como fazer com que isso seja uma reunião saudável e não um quebra-pau ou aquela coisa, pô, mas como é que você quer que eu venda se você não quer que eu gaste e tal? O que dá para fazer assim para criar um clima mais amigável nesse sentido? Primero, alinear expectativas desde el inicio de año y crear una serie de políticas y una serie de incentivos también atrelados a despesas y no só a receitas. Então, isso é muito importante para deixar isso culturalmente dentro do DNA e da gestão dos distintos times. E, obviamente, depois fazer partícipes a esses times na gestão do dia a dia. Então, existem metodologias ou caminhos diferentes de gestão, como pode ser pôr em prática, por exemplo, ferramentas como o Rolling Forecast, que cada mês você vai revisitando os indicadores, sabe, tanto de receita como despesas, e não parar a bola uma vez por ano, falar, vamos fazer o orçamento aí do ano que vem. Vamos olhar até a vírgula, tudo, não se fecha a conta, tem que cortar despesas, não. Quando vem sendo acompanhado desses indicadores que são parte da meta de todos os times, etc., de maneira recorrente, isso já vira parte da cultura da gestão da empresa. Então é muito importante transparentar isso e fazer aí os times, empoderá-los para fazerlos parte exatamente dessa gestão proativa das despesas, que não seja só do financeiro, sino também seja parte do dia a dia do time. Eu acho que tem um ponto de desafio, né? Quando a gente fala sobre essa questão, né, das pessoas, de envolver todo mundo, quando já existe, né, um registro dessas despesas, quando já existe mais conhecimento disso, a gente consegue sentar, conversar, analisar, envolver as pessoas, né? Mas quando não existe um registro, um controle inicial, fica muito difícil, né, imaginar que a empresa vai poder, de forma séria, né, elaborar alguma coisa, planejar algo, né? E aí vem uma pergunta que eu acho que a gente já deve ter feito mais de uma vez aqui no programa, mas como começar esse processo também, né? Como que a pessoa inicia esse processo de olhar as despesas? Porque, ok, depois que você já tem um histórico, tudo começa a ficar diferente, né? Quando você já tem, por exemplo, né, uma solução, né? E fazendo o jabá do Guilherme, não, mas uma solução como para isso, né? Uma ferramenta que você oferece, né? Pô, a pessoa integrada ali, né, com outro sistema, com RP e tal, pô, tem muito mais clareza, né? Mas ok, o microempresário, o pequeno empresário, às vezes ele não tem nada. Por onde que ele começa, Guilherme, na tua opinião? Para mí, primero, obviamente, comienza pelo propio business plan y comenzar a entender con mayor detalle posible a natureza das despesas. Que acontece? Vou fazer um business plan, eu vou projetar, por exemplo, a receita. Vamos continuar com o exemplo do marketing que iniciamos aí anteriormente. Então, marketing, então marketing normalmente 2% da receita, 3%, 5%, que seja, depende da natureza do negócio. Não, tem que quebrar um pouquinho mais, tem que entender que marketing estou falando de mídias, estou falando de branding, estou falando de divulgar a minha empresa em veículos, estou falando mais em LinkedIn ou estou falando em outro tipo de mídias e por aí vai. Então, entender muito bem essa quebra da despesa en distintos fornecedores, distintas subcategorías de despesa y proyectarlas para entender realmente cómo se comportan, ¿eh? Y para eso es importante falar con experts, falar con personas da sua misma industria para ter un benchmark y entender, cara, eso funciona así o no funciona así, eso va a ser mejor. Entonces, toda esa información previa, ese conocimiento en una segunda y tercera derivada de despesa es muy importante. Y en un segundo nivel, falaria, então, agora delego essa gestão que já entendo, delego nos distintos times, mas obviamente esse time, como falava, deve ter metas também atreladas à despesa, não só à receita. Então, vou medir também a evolução desse time em função também da performance da despesa. E, em terceira instância, introduzir aí tecnologia para gerir a despesa. A tecnologia não só ERP de contabilidade, plataformas como falava, por exemplo, como Flash, e não é porque eu trabalhe na Flash, eu já fui CFO de empresas, además algumas de capital aberto, a gente já sabe essas ferramentas de gestão de despesas e tínhamos outros provedores que não eram Flash. ¿Por quê? Porque possibilitam ter em tempo real o que está acontecendo
com a gestão das despesas. Permite ter tudo integrado. Então não dá esse medo, esse frio na barriga de vou entender as despesas, tenho que começar a juntar planilhas, pedir quem está de viagem, não está de viagem, que fornecedor foi pago, não foi pago, esse time não tem o controle, me envia despesas. Então vira aí um caos, né? Juntar e ter uma fotografia aí em tempo real de que está acontecendo com as despesas. Então a tecnologia, que hoje, por sorte, graças à inovação e a todo o boom de startups, etc., que tive não só o mundo, sino o Brasil em específico, atrai aí muitos investimentos nesse sentido. Tem a sorte de ter muitas ferramentas com preço super asequível, algumas até gratuitas. Então, isso para mim é chave, porque você agora não precisa de um exército de engenheiros da NASA para gerir uma plataforma de tecnologia que ajude a ter controle de despesas. A pessoa mais nova que entrou ontem na empresa pode ajudar nesse sentido. Então, toda essa barreira psicológica, junto com essa preparação, aí esse entendimento da segunda e terceira derivada, junto com essa implementação nas metas, etc., é o que vai fazer, para mim, que tenha um sucesso a gestão das despesas corporativas. Muito legal. Eu gosto do teu comentário, Guilherme, porque assim, nessa tua explicação fica claro que são ações, né, passo a passo, algumas coisas que a pessoa vai implantar e quebra um pouco aquele medo, né? Você falou da questão psicológica, quebra aquele medo que as pessoas têm, porque parece assim, eu preciso arrumar as despesas, eu tenho que olhar o contábil, eu tenho que olhar isso, nossa, mas eu não entendo, eu tenho que olhar a margem de contribuição, tenho que olhar não sei o que, e a pessoa talvez não tenha conhecimento naquele momento para aplicar tudo que ela já ouviu falar, mas existe um começo. Eu gostei muito dessa tua explicação, porque ela dá segurança para as pessoas também, de que é um processo, e as pessoas têm que entender isso, né? É um processo de você ir melhorando a tua empresa nesse sentido, e não que você precisa simplesmente, numa pegada, ajustar tudo, revolucionar tudo, implantar um monte de tecnologias, né? Então existe um caminho a ser trilhado, né? Eu acho que vai muito ao encontro daquilo que é mais urgente, como vocês comentaram, né? Pegar aonde está escoando mais ali o dinheiro e começar a estancar isso. E aí eu te pergunto assim, Guilherme, você comentou sobre natureza de despesas. Qual que é o desafio, né, e como fazer para você, né, controlar essas despesas, porque você tem as despesas variáveis e as fixas, e às vezes as variáveis é o que tá fazendo o negócio ali, entre aspas, morrer, que tá matando o negócio. Como controlar mesmo as despesas variáveis? Tem como? Primeiro, aí sempre gosto de falar que qualquer despesa fixa no tempo vira variável, né? Então, nem todas as despesas você consiga afetar a gestão aí da despesa fixa e variável. Mas isso é extremamente importante. Por quê? Porque quando você afunda um investimento, você tem uma fábrica, você tem um ativo já afundado que você investiu nesse ativo, você tem que entender a distinção entre que é fixo e variável para entender qual é a unidade marginal de produção e entender que consigo vender e quanto realmente, em que custo, em que despesa incorro realmente para vender essa unidade marginal, porque é o que me vai eventualmente ajudar aí a diluir todo esse investimento e a ter aí um retorno mais rápido, né? Então isso é super, super importante. Também é muito importante entender, e antes de entrar no quesito das variáveis, as fixas, porque também as fixas, como falava, podem virar variáveis ou eu posso terceirizá-lo. Pode ser que terceirizando no curto prazo tenha um extra custo, mas e amanhã se cai a produção, e amanhã se cai a demanda, o fato de ter isso terceirizado me dá uma flexibilidade muito grande. Então, não só é importante olhar as variáveis, sino olhar as fixas que podem virar variáveis. E aí depois, sim, eu começo a olhar já as despesas variáveis, começo a entender realmente de todas essas despesas quando vou vender uma unidade, vou servir um cliente, etc. São necessárias todas. Eu começo a entender, é necessário todos esses viagens, é necessário todo esse custo aí de marketing e publicidade, é necessário todo esse desconto que dou. E aí volto novamente ao início. É muito importante ter entendimento de cada linha de despesa até a segunda, terceira derivada para entender quais são os subcomponentes dessa despesa. Testar com outros caras da sua indústria para entender realmente quais são os números que eles têm aí nessas despesas para entender estou fazendo algo bem ou não estou fazendo bem. Especialmente quando somos empreendedores ou empresas de pequeno e médio porte, que a gente não tem tantas ferramentas, nem um time tão grande aí para fazer a gestão, né? Como quando falamos uma grande corporação, uma Danone, uma Unilever, etc. Tem um exército de pessoas olhando isso. Quando somos pequenininhos,
a gente tem que olhar o vizinho para entender realmente é necessário isso ou não. Então, é muito importante fazer esse benchmark, como falava, para entender se essa despesa variável é necessária para a venda. E fazer um simulador e entender, se eu corto isso, o que acontece? Realmente vou perder venda? Não, porque e às vezes é até bom fazer um piloto para testar e dar isso como referência para seus times, de falar, olha, beleza, acredito em vocês, mas vamos fazer um piloto pequenininho, só com esses 2 clientes, ou com essa unidade de negócio, com esse tipo de despesa, e vamos testar o que acontece. E aí faz um piloto, compara, e se não acontece nada na métrica, continua e já implementa isso de maneira geral para o resto da despesa, né? Mas isso é muito importante também para obviamente, aí conseguir fazê-lo do melhor jeito possível, né? A despesa variável. Muito legal, essa troca de informação, né, e essa inteligência que você colocou ali, né, de perceber, né, jogo para variável, jogo para fixa, como que você pode trabalhar isso e aprender com os outros. Tá muito legal o bate-papo, a gente vai fazer um rápido break e a gente volta com o segundo bloco cheio de informação para você aí sobre o assunto. A gente já volta com o Pulso. Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje conversando com Guilhermo Gomes, ele é diretor-geral da Flash Expense, unidade de negócio da Worktech Flash. E estamos falando sobre gestão financeira, custos, despesas, mas antes a gente tem aí uma dica bem legal do nosso parceiro, né, Vini? O Guilherme estava falando sobre a gestão ali financeira e ele inclusive comentou que o Flash, né, o sistema da Flash Expenses tem integração com o OMI, né, o OMI RP. O OMI é um RP que a BeMind, né, nosso parceiro aqui do Pulso, implanta aí nos seus clientes, e além, claro, de implantar um RP, a BeMind também ajuda o teu negócio a entender todas as despesas do negócio, fazer uma gestão financeira. O Guilherme comentou várias vezes sobre planejamento, né, sobre entender o business plan ali, fazer um planejamento. Então, a BeMind inclusive ajuda nisso também. Então, chama a BeMind aí, né, não perde tempo, não precisa fazer tudo isso sozinho, ainda mais você que começou faz pouco tempo ou que tem uma empresa pequena, quer crescer, entre em contato com a BeMind lá pelo WhatsApp 49999370001, ou também no Instagram, @BeMindSoluções, ou escaneia aí o QR Code, já cai direto no WhatsApp para conversar com eles aí e pedir um contato. Muito legal, né? Quando você tem a tecnologia te dando esse suporte, né? Verdade. Várias soluções que podem se integrar, né? Mas tudo isso só é possível porque tem uma internet de qualidade. Exatamente, tem internet de qualidade, tudo funcionando, tudo online aí, né? E a gente, claro, vai aproveitar para falar da AT Plus, né? Que tá conectando a gente aqui com o Guilhermo, conecta você aí com as tuas séries favoritas, conecta você com aquele familiar que tá distante para poder fazer uma videochamada. Então, não é só mega e preço, é muito mais do que isso. Tem toda uma equipe que trabalha também ali para deixar tudo online funcionando, e a AT Plus investe pesado em qualidade. Então, não perde tempo aí com qualquer tipo de conexão. Vem para a AT Plus, chama no WhatsApp 49-3240-0800. Também pode escanear o QR Code, já cair direto no WhatsApp, conversar com a AT Plus aí e quem sabe já se conectar com mais qualidade na sua vida. Muito legal. A gente tem um destaque do Pulso que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, né? Porque quando a gente fala de custo, de despesa, a gente acaba caindo na questão de educação financeira também de alguma forma. Verdade. O destaque de hoje diz: nunca houveram tantos brasileiros super endividados. Não é nem endividados, né? Super endividados. Super endividados. Caramba. 78% da população brasileira está endividada e 40% com o nome negativado, né? Feiras de limpa-nome, outros empréstimos para cobrir são algumas das alternativas que as pessoas acabam encontrando, paliativos, né? E as pessoas muitas vezes não têm uma reserva de capital, qualquer imprevisto acaba virando uma dívida, né? E aí ressalta um pouco essa falta de planejamento das empresas também na vida pessoal das pessoas, né? Na vida pessoal das pessoas, óbvio. Na vida das pessoas, né? Verdade. Renegociações, então, não resolvem, né? As pessoas acabam mantendo ali, às vezes, o padrão de vida, as despesas altas, né? E se a gente somar isso ao cenário que a gente tem de desemprego, né, de uma população também que está sofrendo um pouco com culpa, com depressão, com ansiedade, a gente vê um cenário bem complicado para o brasileiro aí. E aí eu quero deixar também, Guilherme, você à vontade se você quiser comentar esse destaque, mas é algo preocupante quando a gente vê esse cenário da 40% da população com um nome negativado é bastante coisa, 78% endividado, ou seja, as pessoas não estão trabalhando com dinheiro. Tudo bem, tomar um empréstimo, sim, um recurso não necessariamente é um problema, né? Exatamente. Mas talvez da forma que a gente consegue perceber que está o cenário, talvez
as pessoas estejam justamente sem um planejamento, né? Como que você enxerga tudo isso, Guilherme? Isso bom, primeiro comentando aí no quesito da pessoa física, e um pouco em linha com a notícia que você comentou, faz aí 2-3 semanas, aí por casualidade, li no Valor Econômico, os dados que o Banco Central divulgou, falava que 84% dos brasileiros hoje em dia estão bancarizados. Y eso en un incremento aproximadamente, si no estoy errado, de unos 15 puntos percentuais cuando comparado con la época pré-pandemia. Então, tudo isso é muito importante porque a gente conseguiu avançar muito e ajudar a bancarizar e ajudar a inserir as finanças, a economia dentro da vida do brasileiro. Mas tem a outra cara da moeda, né? Tem o ponto mais negativo que, graças a toda essa inclusão, também eu acho que em algum quesito a gente acabou indo além do que deberíamos, e as fintechs también acabaron bancarizando y haciendo ese papel social muy positivo. Por otro lado, a gente tem que continuar con ese trabajo de educación financiera fuerte para evitar que el brasileiro que tenga agora acceso a esos medios o a esos vehículos de crédito, etc., no van além das posibilidades reais do que deveriam, que é justo aí em linha com o ponto que você comentou. Então, aí exige um pouco a minha ótica de que desde as instituições públicas como o Banco Central, etc., o próprio governo, os próprios estados, as próprias fintechs, os próprios bancos, continuamos fazendo aí um trabalho muito forte aí de divulgação de educação financeira, que afeta não só, obviamente, a pessoa física, sino também, obviamente, o empreendedor ou a pequena empresa, que muitas vezes aí o próprio dono da empresa acaba contraindo dívidas na pessoa física para traspassá-las para a pessoa jurídica para fazer possível acontecer aí o negócio, né? Porque toda essa inclusão financeira veio muito mais rápido do lado da pessoa física que da pessoa jurídica. Ainda não temos tantas empresas aí focando em impulsionar aí esse crédito na pessoa jurídica, pequena empresa, estou falando, não empresa grande que tenha acesso aí ao crédito e mercado de capitais aí mais massivo, de bancos mais tradicionais. Então, é muito importante porque não existe essa linha muitas vezes entre pessoa física e pessoa jurídica no quesito aí do empreendedor ou da pequena empresa, né? É muito comum a gente ver, né, muitas histórias, né, de empreendedores misturando, né, a finança pessoal com a da empresa e aí muitas vezes dilapidando o patrimônio da empresa por ações ali familiares e decisões, e aí, como você disse, tem agentes trabalhando forte nisso. Eu quero fazer um destaque para o Sicredi, que é nosso parceiro aqui do Pulso, que faz um trabalho de educação financeira muito legal com os associados, né, no sentido justamente de ir desmistificando algumas questões e educando, auxiliando na construção dessa visão que você também trouxe, né? Então fica muito mais legal quando você consegue estruturar a tua vida pessoal, estruturar da tua empresa, mas também quando há uma preocupação de estruturar a vida financeira da tua equipe, né? Porque muitas vezes aí o empreendedor está preocupado com a vida pessoal dele, daí também com as finanças da empresa, mas existe uma comunidade ao redor disso, né? Quando você fala do business plan, de toda essa questão, é bacana que se pense também na carreira, no crescimento daqueles que estão ao redor, né, dentro dessa cadeia aí da empresa. Então fica a dica aí, se associa ao Sicredi também, liga no telefone 49-3289-9800, visita uma agência mais perto de você do Sicredi. Se você está vendo a gente, escaneia aí o QR Code que está aparecendo para você, fica ligado também aí nas novidades e em outros pontos importantes. Mas, Guilherme, olhando essa questão de finança pessoal e olhando essa questão empresarial, a gente vê que às vezes, para manter um padrão, isso está relacionado a um status, né? A pessoa física lá, ela quer manter o consumo dela, de repente ela não está no momento financeiro tão bom, mas ela quer mostrar para a sociedade que ela ainda ostenta aquele padrão. E será que não existe isso na empresa também? O empreendedor às vezes tem medo de recuar um pouco, né? Para não mostrar que a empresa dele encolheu um pouco e às vezes precisou enxugar, ele quer manter a estrutura, ele quer manter aquilo. Será que existe também esse fator afetando aí as despesas da empresa? Existe, ótimo ponto, existe sem dúvida esse fator. Eu acho que hoje em dia o empreendedor tem medo a deixar uma linha de receita mais fraca ou menorzinha, porque fala, nossa, a minha próxima rodada de investimento, vou captar dinheiro,
vai ser olhado pela receita e não pela capacidade de geração de caixa. Então, não, tenho que crescer a receita, independentemente do custo que tiver, eu vou crescer muito, muito rápido para rodar. Isso mudou, isso já não existe mais. Tive aí um vento a favor nos últimos anos de dinheiro mais fácil para o empreendedor, tanto a nível mais sofisticado de fundos de fora, como a nível mais até de próprios family office brasileiros, amigos, pessoas aí mais perto do empreendedor, e isso já não existe. Então agora a despesa importa. A despesa é necessário, o dinheiro que vai captar aí um empreendedor para fazer acontecer o negócio dele já não só vai vir a partir da capacidade de gerar clientes ou manter esses clientes independentemente do custo que tiver que encorrer para fazer isso possível. Agora, o empreendedor vai ser olhado também da capacidade de gerar caixa, de quando vai ter o break-even, do dinheiro que você tem no banco, até quando vai sobreviver. Então, tem outra série de fatores que são muito importantes agora para o empreendedor, além da primeira linha aí, que é a receita, né? E isso implica agora começar a ter aí um foco tanto ou mais importante que na capacidade de geração de receita, porque vai marcar, sem dúvida, a diferença entre um empreendedor bom de um excelente. Guilherme, e o Mark, na verdade, comentou sobre essa questão de remodelar o negócio. E aí eu acho que quando a gente fala em remodelar, tem muito da questão da forma como a equipe trabalha, a forma como a empresa opera. Você comentou bastante sobre a tecnologia também, que pode auxiliar nisso. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como que o modelo de negócio impacta aí nas despesas que a empresa tem e também algumas dicas, né, do que a empresa pode fazer, para onde ela pode olhar para alterar o seu modelo de negócio e ter as despesas mais controladas, digamos assim. Então, o modelo de negócio claramente vai marcar que tipo de despesa eu vou ter, mais pesada ou menos pesada nas minhas linhas, né? Se eu vou para uma fábrica, eu vou para um modelo de negócio mais capital intensity, claramente vou ter despesas super pesadas como são energia, headcount, custo atrelado a manutenção de maquinária, etc. Cuando vou un modelo de negocio totalmente más asset light y más, como puede ser una consultoría, vou ter uma linha de despesa que é muito mais pesada em viagens, hotéis, porque o consultor viaja, né? Então, o modelo de negócio e a natureza da indústria onde meu negócio está inserido marca claramente o peso da despesa de maneira geral. Porém, tudo tem que ser revisitado. Existem caminhos independentemente do modelo de negócio, um modelo de negócio mais capital intensity. Não existirão caminhos para cortar o custo de energia um pouquinho mais. Não posso negociar diretamente com fornecedores de energia, não posso instalar aí teto solar na minha fábrica, eventualmente, para ser autossuficiente em parte com a geração da energia. Se vou para viagens, são necessários todos os viagens, não posso viajar semana sim, semana não posso começar a olhar um pouquinho mais também essa despesa que faz acontecer a minha receita. Então, o modelo de negócio faz, obviamente, ter aí uma diferença de despesas muito grande, um maior peso para uma linha ou outra, porém, tudo é revisitável, né? Tudo tem que ser olhado independentemente de que seja a minha despesa chave para produzir esse produto para eu vender. Então, não temos que cair nesse paradigma de como eu dependo da energia, a energia não importa. Então, eu falei, não, ao contrário, como é tão grande, depende da energia, ao contrário. Olha até a vírgula como conseguir ganhar uma eficiência de 1%, porque se é tão grande, isso vai fazer uma diferença da sua geração de caixa, do seu lucro, que é indispensável, né? Então, para mim, isso é muito importante. E depois existem coisas, como comentava no início, que são mais cross, independentemente de que seu modelo de negócio seja mais capital intensity, mais asset light, etc., que você tem que olhar. Eu sempre falo, por que você vai se conformar com um único fornecedor? Conta vários, testa, tem um benchmark. Por que eu vou assumir que a despesa que eu tinha no ano passado deve ser injetada em inflação e vou assumir que deve continuar com o mesmo custo que anteriormente tinha, mais inflação? Se questiona isso, entende se realmente essa despesa tive atrelada aos seus fornecedores, tive essa inflação embutida também ou não, ou tive alguma isenção. Tenta entender um pouco mais a cadeia, vai além do seu business e entende também a cadeia do seu fornecedor, indispensável para entender se realmente, imagina que seu fornecedor tive uma isenção estadual. Então, aproveita isso também, quando ele for negociar a inflação,
alavanca isso e também tenta dar aí pushback aí na negociação para falar, não, você teve essa isenção, essa indústria teve lucro recorde este ano, então tenta aí também ser um pouco esperto nesse sentido e não só se conformar com o entendimento da sua vertical ou a sua indústria, sino também um pouco na vertical ou na indústria de seus fornecedores, sabe, né? Existe, parece assim, né, uma cultura também, às vezes, de um fornecedor de longo prazo, né? Criar uma relação também, vamos dizer assim, de conforto, de amizade ali. Transcende os negócios, né? Transcende. E aí daí a pessoa tá acostumada, né? Daqui a pouco ela tá acostumada com aquele fornecedor, tá acostumado com aquela situação, com aquele grupo de pessoas abastecendo, né? Fornecendo os insumos lá, ou seja, o que for para a empresa dela. Então, mexe um pouco com a zona de conforto, né? E você tocou num ponto ali que falou de isenção estadual, por exemplo, de algum benefício que a pessoa possa se valer ali na hora de rever, né? A questão dos fornecedores e a cadeia de suprimentos dela ali, mas acaba tocando num ponto também que é bem interessante, bem importante, que é a questão dos impostos, né? Porque aí tudo bem, a pessoa faz o dever de casa, olha despesas, olha a receita, né? Tá olhando tudo, mas daqui a pouco, dentro da própria construção do modelo de negócio, ela tá no enquadramento tributário, numa condição que vai totalmente contra, né? Que daqui a pouco ela tá pagando impostos de uma forma desnecessária, vamos dizer assim, né? Não é no sentido de que não deva pagar impostos. Tem que pagar os impostos, mas existem enquadramentos diferentes e um planejamento que pode ser inteligente. Eu acho que esse ponto o brasileiro, de forma geral, evita bastante porque já considera chato falar sobre isso, né? Mas tá aí, eu acho que é um ponto bem importante, né, Guilherme? É um ponto-chave na vida das empresas e da sustentabilidade até das empresas. Em primeiro lugar, quando eu falo no quesito de impostos, existe uma despesa que ninguém quer pagar, mas eu acho que é necessário que contrate um terceiro. Contrata um assessor, contrata alguém que ajude você com impostos. O Brasil tem uma complexidade de impostos a nível tanto geral ou estadual, como a nível mais local ou dos distintos municípios, etc., que você tem que entender muito bem o imposto para não pagar mais e não pagar menos, porque depois pode, obviamente, ter problemas também aí no futuro, né? Então, isso para mim se junta de alguém que entenda de imposto e é uma economia no longo prazo, porque você vai ter que pagar agora um dinheiro para contratar esse serviço, mas esse assessor o dia da manhã com certeza vai ajudar você a poupar ou não ter que pagar aí uma multa por ter pagado errado os impostos. Depois entende muito bem a natureza do seu business e projeta seu business para entender em que regime você vai se enquadrar. Não paga mais ou menos porque existem distintos regimes onde você pode se enquadrar, então tem que entender muito bem a projeção aí de maneira geral da sua receita, das suas despesas, para entender onde você vai se enquadrar. E depois entra no detalhe das suas despesas. Existem despesas que têm isenções, existem despesas que você depois pode abater no pagamento. Então é muito importante entender essa natureza das suas despesas para realmente ter ciência se você deveria uma isenção por esse pagamento ou não. Se alguém já recolheu aí o imposto na cadeia ou é você quem recolhe o imposto, etc, etc. Então isso é muito, muito importante e isso só a natureza da despesa é quem vai falar exatamente aí do nível de imposto ou se tem uma isenção ou não tem uma isenção. E o que é importante também, e volto novamente a bater na tecnologia, mas não por essa frase, sino porque realmente é muito importante ter todo esse registro das despesas. O dia da manhã, quando você vai pagar o imposto, ou chega aí um inspetor, ou tem que mostrar aí as notas fiscais, etc., tem que ter tudo bem salvo, tudo arrumadinho, tudo certinho para mostrar que realmente você abateu despesas, você pagou menos imposto. Por quê? Porque você teve essas viagens, teve essas notas fiscais, teve esse pagamento fornecedor e por aí vai. Então tem que ter e a tecnologia hoje ajuda a ser mais estruturado e a ter muito
melhor salvo todas essas despesas e todas essas notas fiscais que você pagou, né? Muito bom. E já que você falou em especialista, não posso deixar de citar aqui também a Nipur Finance, né? Que é o especialista em investimentos. E você que quer investir, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que quer rentabilizar o teu capital, ainda mais no cenário que a gente está aí de inflação, né? De aumento de preços, é preciso você proteger o teu dinheiro. Tá aí a Nipur Finance para te ajudar a compor aquilo que também for o teu objetivo. Se é formar uma reserva de emergência, se é você tem um caixa ali, precisa atualizar isso, manter esse dinheiro bem remunerado, busca aí no Instagram a Nipur Finance, no @Nipur Finance ou no WhatsApp 49999568641. E se você está assistindo a gente, escaneia o QR Code que tem bastante informação para você. Muito legal o nosso bate-papo de hoje, né? O Guilherme, um especialista na área, trouxe muita ideia, muita dica importante aí para você que está conectado aí no Pulso Empreendedor. E aí, Guilherme, a gente quer te agradecer pelo programa de hoje. A gente gostaria de ficar conversando com você um pouco mais, né? Mas realmente foi muito legal o bate-papo, muito grato por você estar conosco, mas também por você oferecer uma solução para as pessoas com esse comprometimento, com toda essa ideia que visa aí melhorar as empresas, né? Você citou pequenas, médias empresas, mas eu acredito que o que a gente falou hoje serve para qualquer tipo de negócio, dá para extrair um aprendizado bem legal do que a gente falou hoje. Então, obrigado mais uma vez e deixamos aí uns minutos aí finais para as tuas considerações finais também. Não, prazer é meu, muito obrigado. Sem dúvida super interessante aí bater um papo acerca aí do mundo financeiro, que é a minha especialidade. Para mim são duas grandes mensagens o que eu gostaria de falar. O primeiro parece muito clichê, mas foque nas despesas. Realmente, quando você entra no detalhe, você percebe que não entende das despesas da sua empresa. Muitas empresas não entendem realmente da natureza daquela despesa, do fornecedor daquela despesa, o que falávamos, não cota vários fornecedores, não entende a cadeia para entender se realmente essa cadeia sofreu ou não sofreu, ou como está em termos de rentabilidade, e entender quanto você vai ter que amortiguar ou não dessa rentabilidade, etc. E para isso, o melhor é entenda a despesa, quebra a despesa em subtipos de despesa, bata um papo, confronte informações com outros profissionais que estejam trabalhando na sua vertical, etc., para entender. E a segunda grande dica, para mim, abraça a tecnologia. Hoje em dia, por sorte, somos muitas empresas de tecnologia. O vento soprou aí a favor nos últimos anos. A gente captou Brasil, Brasil captou muito dinheiro em termos de venture capital e de investimento que iba focado em tecnologia, e isso ajuda a existir um monte de empresas focadas em despesas, focadas em gestão de contabilidade, etc., que hoje em dia podem ser incorporadas para cada empresa, e todo esse universo además conectável, etc. Então, quebra essa barreira psicológica de não ter a pessoa certa para gerir essa plataforma, ou vai ser um custo grande. Hoje existem plataformas, ferramentas para cada bolso, cada necessidade, cada capacidade de gestão. Então, quebra essa barreira psicológica, porque realmente vai ajudar muito. Abraça a tecnologia aí como um caminho necessário para a gestão da despesa na sua empresa também. Muito Perfeito. Legal. Então, fica a dica aí também, ó. Segue a Flash Expense aí, o Guilherme tem a solução. Se o Guilherme quiser deixar aí como é que o pessoal faz para conversar com vocês da Flash Expenses, enfim, acessar o aplicativo de vocês, a solução de vocês também, Guilherme. Fique à vontade de deixar um canal de contato aí. Pode entrar diretamente no nosso site, flashap.com.br. Aí tem todas as nossas soluções. Hoje em dia temos tanta solução daí de benefícios flexíveis para a empresa, como comentava no início. Nossa plataforma de gestão de despesas corporativas, com nosso cartão corporativo aí inteligente, conectado com nossa software ou plataforma de gestão de despesas, com regras de aprovação, pagamento fornecedor, etc. E nossa plataforma de gestão de viagens. E daqui a pouco também vamos começar a ter aí outros produtos relacionados com o RH, né? Também para avançar aí em outras linhas de necessidade que os RHs têm hoje em dia nas empresas. Então entra aí no site e aí vai ter todas as informações e vai ter aí os canais de comunicação com a gente, vai cair aí uma linha de nosso time comercial
que com certeza vai atender aí perfeitamente a demanda de qualquer de vocês. Muito legal. Obrigado, Guilherme. Obrigado a toda a equipe aí também que viabilizou o programa. A Larissa também, que está aqui conosco. A Natália, né, que está acompanhando também a gente. Natália acompanhando também, muito legal. E agradecimento aos apoiadores do programa, a Orion Parque Tecnológico, ao Wind Digital, o Clube de Negociadores. E segue aí, então, o Pulso nas redes sociais e, claro, assista também esse episódio no YouTube. Valeu, um grande abraço. Segue o Pulso. Valeu, Guilherme. Valeu, galera. Semana que vem, mais um episódio do Pulso aí. Até mais, gente. Tchau, tchau.